E aqui no estúdio do TV o Jornal, Edivandro Ferreira, para comentar sobre esporte. Vamos começar com um assunto um tanto quanto triste para o mundo esportivo, né, que foi a perda do locutor, do narrador de futebol aí, de esporte, enfim, Luciano do Vale. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal de casa. A gente ficou um pouco triste, né, a perda do Luciano do Vale aos 66 anos. O que deixa a gente um pouco mais, né, consolado é que ele foi trabalhando, né, estava indo para fazer o jogo Atlético Mineiro e Corinthians, que seria o jogo da televisão, né, da Bandeirantes, e acabou falecendo durante o voo. Luciano do Vale foi, se eu não me engano, o maior locutor esportivo da televisão brasileira. É claro que tem alguns ícones, né, como o Silvio Luiz, que eu acho que é um dos melhores também, o Galvão Bueno, que está em atividade até hoje. Só que o Galvão Bueno até comentou, né, numa das homenagens, ele disse que o Galvão Bueno só é o Galvão Bueno hoje porque existiu um Luciano do Vale. Eu acho que essa visão empreendedora do Luciano do Vale em acreditar em esportes que nem sempre eram, né, tão conhecidos, como foi o caso do vôlei, do basquete, que vai ficar para sempre no jornalismo esportivo. Ele renovou a cobertura, né, esportiva aqui no país. Né? No país, eu lembro que, né, acompanhando no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre jornalismo esportivo, a gente acompanhando, a gente via que até um certo período da história a gente só tinha as transmissões de futebol. E o Luciano, ele teve essa visão de, né, parece falando assim, não, vai dar certo, vamos transmitir o vôlei que vai dar certo. E a gente acompanhando, né, algumas imagens, a gente sempre fica com imagens na memória. Eu acho que, para mim, a memória esportiva do esporte em geral, acho que fica com a medalha de ouro do vôlei, né? Às vezes pode até ser outra câmera, mas a voz do Luciano do Vale falando que o Brasil era ouro. E a imagem que chama a atenção é que um jogador da seleção brasileira saiu correndo para a arquibancada, justamente para abraçar o Luciano do Vale, que tinha dado tanto apoio para o esporte. Então, eu acho que a contribuição dele foi não só para o esporte, mas sim também para o jornalismo esportivo. Se hoje a gente acompanha, né, corrida de automóvel, corrida vôlei, futebol, basquete, até mesmo sinuca, né, que antigamente era conhecida como um esporte um pouco mais marginalizado, a gente hoje pode ter certeza que, graças ao Luciano do Vale, esses esportes ganharam uma notoriedade muito grande na televisão. E até uma brincadeira, né? Sei que é uma outra televisão, mas até nas peladas, quando a gente chuta a bola para fora, Bandeirantes, o canal do esporte. Acho que esse slogan, a Bandeirantes, deve ao Luciano do Vale, que infelizmente partiu antes de uma Copa do Mundo. Eu acho que talvez essa teria sido a maior injustiça com relação a ele, que é não poder narrar uma Copa do Mundo no país, sabendo da visão de empreendedora que ele tinha. Pois é, minha mãe até brincou, né? O dia que ele faleceu, lógico, brincou com um certo respeito, mas falou nem para ter esperado a Copa do Mundo, né? Porque o Galvão, por exemplo, disse que vai esperar a Copa aqui para poder aposentar aí os microfones. E ele, com certeza, também ia ser uma grande etapa na carreira dele, né? Eu acho que seria. Ele até deu uma entrevista no ano passado, que ele completou 50 anos de carreira, ele já tinha dito já que ele só esperaria uma Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, que serão no Brasil também, para encerrar. Então, 50 dias, pouco mais de 50 dias, acabar falecendo. É triste, mas a gente sabe que muitos vão vir ainda no caminho, né? É o caso do Nivaldo Prieto, que eu acho que hoje é o que se assemelha muito à narração do estilo do Luciano do Vale. Eu acho que o Prieto traz também uma emoção muito boa também. E outros que estão por aí, outros que vão vir também. Muito bem, então vamos começar nosso bate-papo então falando sobre os clubes. Vamos começar com o CAV, o Clube Atlético Votuporanguense. Confirmado então a participação da nossa equipe na Copa Paulista ou ainda não? Não, agora sim confirmado, né? A gente já tinha até comentado isso aqui antes, eu não sei, né, algumas pessoas levantaram uma dúvida. Conversas ainda, né? Mas assim, está definido. Conversei agora há pouco com o Marcelo Stringari, que é o presidente do Votuporanguense, ele confirmou pra gente. E a estreia da Votuporanguense, aliás, a estreia da competição está marcada para 20 de julho. Terminou a Copa do Mundo, uma semana depois já tem jogo. A gente só não sabe ainda contra quem e se vai ser no estádio Plínio Marim. Mas Votuporanguense confirmadíssima na Copa Paulista de Futebol, da Federação Paulista. Então já fica aí, o torcedor já fica um pouco mais atento, que vai ter futebol no segundo semestre aqui em Votuporanguense. Você que conversou aí com o pessoal da direção, já tem ideia de quando os trabalhos vão começar ou ainda não? Contratações? Eu acho que vai dar uma semana, um tempo de folga ainda, né, para alguns jogadores. O técnico praticamente certo é o Marcelo Henrique Dias, né, que já
tinha dirigido a equipe no Campeonato Paulista da Série A3, vem para comandar nessa competição. Eu acho justo, já está aí há um bom tempo, já conhece alguns jogadores, já conhece a cidade, então eu acho justo. É lógico que agora vai demorar um pouco mais para montar o elenco, né? Copa do Mundo, vai dar uma parada em todos os campeonatos, tem muito jogador que ainda está em ritmo de aceleração, tem jogador que ainda está disputando a Série A3, tem jogador que acabou de disputar a Série A2, tem aquela questão de jogadores que não deram certo na segunda divisão e podem integrar o elenco. Então, assim, vai dar um tempinho ainda, questão de um mês, para começar a montar essa equipe. Eu acho que a equipe se apresenta aí já no começo de junho, já se apresenta para a competição. Mas vai dar. E Edivandro, e os jogadores que estavam em negociação? Algum já foi negociado com algum time, já pode adiantar, ou ainda não sabe, está debaixo do pano? A gente tem que esperar um pouco ainda, né? Até mesmo porque alguns jogadores, aliás, a grande maioria tem o contrato com a Votuporanguense até maio, até o finalzinho do mês de maio. Então, até ali, é lógico que se quiser vir aqui levar o jogador, pode levar, mas tem que pagar um dinheirinho aí para você até autoriza. Você até autoriza. A gente até autoriza, quer levar. O Marcelo brincou esses dias e falou, quer levar o jogador, leva, mas deixa um dinheiro aí depositado na conta, porque tem contrato para rescindir, né? Então, mas desse atual elenco que disputou aí, eu arrisco aqui que no máximo 6 jogadores ficam aqui no Votuporanguense. No máximo 6. Então vamos falar de campeonato agora nacional, Copa do Brasil São Paulo e CRB em Alagoas, é isso hoje? E aí, qual que é a sua aposta, qual que é o seu palpite para a partida de hoje? O São Paulo vem embalado, né, Luiz? O São Paulo vem embalado, conseguiu uma boa vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, 3-0, o pessoal animou, ficou empolgado. Eu acredito que o São Paulo venha para fazer uma boa partida. Não sei se elimina a partida de volta. O CRB ele tem que respeitar, por mais que seja um campeonato um pouco mais fraco, esse campeonato alagoano, mas a gente tem que respeitar, né? Depois que inventaram o Asa de Arapiraca, Mazembe, Tolima, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de respeito. Mas São Paulo vem bem, vem num clima agradável. Talvez ali o que pode prejudicar um pouco hoje seja a questão do ataque, né? Que o Luiz Fabiano não vai jogar, mas o Muricy Ramalho já confirmou o Ademilson no lugar, então o São Paulo joga um pouco sem esse centroavante de área. Eu acho que talvez, pro estilo de jogo do São Paulo, eu não acho que prejudique tanto assim a questão tática, mas eu acredito que na questão da moral, o Luiz Fabiano fez gol nos últimos jogos, e estava vindo trabalhando bem essa questão psicológica, e é um líder em campo, né? A gente não pode esquecer que, louco ou não, ele é um líder em campo, então o pessoal sempre gosta de ter o Luiz Fabiano em campo. Mas eu acho que o São Paulo vence hoje, não sei se elimina a partida de volta, lembrando que se fizer 2 gols não precisa jogar no Morumbi, o que eu acho que nessa altura já seria bom. Chegando no meio do ano, muita gente já começando o Campeonato Brasileiro, então quanto menos você jogar, melhor. Menos desgaste, melhor. Então tá. Muito obrigado pela participação de hoje e até sexta-feira. Até sexta-feira para falar de Campeonato Brasileiro, segunda rodada, né, já começando aí o Brasileirão. Então sexta-feira a gente está aqui para falar mais de futebol, de esportes em geral.